Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é testes de usabilidade em treinamento gamificado. E para começar nossa conversa, eu gostaria de ler com você a frase preliminar que vai pautar aqui o caminho que nós vamos seguir. E o texto diz o seguinte: veja comigo. A gamificação tem sido amplamente adotada em ambientes corporativos como uma estratégia inovadora para treinamento e desenvolvimento, né, de uma forma bem relevante. Mais do que uma simples adaptação de elementos de jogos, a gamificação é uma ferramenta estratégica que utiliza mecânicas e dinâmicas interativas para poder engajar os colaboradores a melhorar os seus resultados. Nesse contexto, a customização e a personalização da experiência são fatores essenciais que determinam a eficácia da abordagem. E aí, nós temos a primeira questão, a primeira pergunta, que é por que a personalização é crucial? Empresas enfrentam desafios cada vez mais complexos para capacitar equipes diversas, especialmente em um cenário globalizado, onde os colaboradores possuem origens, habilidades e metas diferentes para serem cumpridas. A personalização permite ajustar o conteúdo e as dinâmicas do treinamento para atender a essas particularidades, evitando abordagens genéricas que muitas vezes falham em manter o engajamento. Por exemplo, considere uma multinacional com equipes distribuídas em vários locais do mundo. Um treinamento gamificado para vendedores da América Latina pode enfatizar habilidades de negociação em mercados emergentes. Enquanto na Europa, o foco poderia estar em estratégias de relacionamento com clientes em ambientes altamente competitivos. Essa diferenciação faz com que cada colaborador se sinta mais conectado ao conteúdo, aumentando dessa maneira o impacto do aprendizado. Além disso, personalizar a experiência possibilita que os colaboradores avancem em seus próprios ritmos. Um profissional experiente pode acessar desafios mais complexos e contextualizados, enquanto o iniciante recebe conteúdos introdutórios, construindo dessa maneira uma base sólida antes de enfrentar tarefas mais avançadas. Vamos seguir e observar aqui algumas ferramentas e técnicas para a customização. Eu queria trazer três elementos importantes. O primeiro, perfis de aprendizado adaptativos. Segundo, mecânicas de jogo variadas. E terceiro, feedback dinâmico e em tempo real. Sobre perfis de aprendizado adaptativo, perceba que plataformas modernas permitem criar perfis detalhados para cada colaborador. Esses perfis são formados a partir de dados como histórico de treinamento, desempenho em atividades anteriores e feedback dos seus superiores. Um exemplo prático é o uso de algoritmos que ajustam automaticamente os desafios com base no nível de habilidade detectado. Segundo item, mecânicas de jogo variadas. O design de jogos pode incluir sistemas de escolhas que impactam diretamente a experiência. Imagine um jogo onde o colaborador escolhe entre diferentes trilhas de desenvolvimento. Uma trilha pode focar em habilidades analíticas, enquanto outra pode priorizar competências de comunicação. Esse tipo de abordagem não apenas personaliza o treinamento, mas também incentiva a autonomia do participante. Por fim, o último item, feedback dinâmico e em tempo real. Uma ferramenta essencial em sistemas gamificados personalizados é o feedback contínuo. Por exemplo, em treinamento para líderes, o sistema pode fornecer sugestões específicas para aprimorar as tomadas de decisão ou estratégicas para que todo esse recurso ele possa ser feito de forma eficaz. Um exemplo que nós poderíamos colocar seria um treinamento para operações em ambientes de risco. Empresas do setor de petróleo e gás frequentemente utilizam simuladores gamificados para treinar suas equipes em segurança operacional. Um técnico no Brasil pode receber situações e simulações de cenários envolvendo plataformas marítimas, enquanto um colaborador lá da Noruega ele enfrenta condições específicas no Ártico.
Essa personalização, ela aumenta a eficácia do treinamento ao alinhar o conteúdo às realidades locais. Então, nós conseguimos direcionar o processo de forma eficaz. E dessa maneira, os resultados obtidos certamente serão melhores. Vamos falar sobre os benefícios tangíveis da customização? Vamos seguir. A personalização não apenas maximiza a absorção do conteúdo, mas também promove a motivação intrínseca. Colaboradores sentem-se valorizados quando percebem que os treinamentos foram projetados pensando em suas necessidades específicas, né? Então, é um aspecto aqui de extrema relevância. Além disso, a personalização ela aumenta a retenção de conhecimento. Estudos mostram que informações apresentadas em contextos relevantes são mais facilmente aplicadas e lembradas no ambiente de trabalho. Para as empresas, o impacto é direto nos resultados. Treinamentos bem-sucedidos reduzem erros operacionais, aumentam a produtividade e melhoram o alinhamento estratégico entre equipes. Implementar a gamificação personalizada exige planejamento estratégico e uso adequado de tecnologias. E eu gostaria de fechar aqui essa nossa conversa pensando sobre algumas recomendações que nós podemos aplicar. A primeira seria a importância de traçar um diagnóstico inicial. Antes de desenvolver o treinamento, é necessário investir em compreender as necessidades e expectativas dos colaboradores. Pesquisar sobre as avaliações de desempenho certamente vai trazer aí insights valiosos. Outra questão interessante são as tecnologias escaláveis. Escolher plataformas que permitam adaptações em larga escala e consigam manter a flexibilidade para realizar ajustes individuais certamente vai fazer toda a diferença. E é óbvio que nós não podemos deixar de aplicar o monitoramento contínuo. Perceba que após a implementação é necessário acompanhar os resultados. Ferramentas analíticas ajudam a identificar áreas de melhoria e garantir que a personalização esteja gerando os resultados esperados. E dessa forma, certamente, nós vamos conseguir atingir todos os objetivos que foram traçados previamente à implantação da gamificação. Eu espero que você tenha compreendido todos esses elementos e fica aqui o convite e o desafio para que você possa continuar os seus estudos a partir das nossas próximas aulas e também a partir dos materiais que estão à sua disposição para complementar o seu estudo. Por isso eu desejo para você boa pesquisa, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!